amiga, boa tarde, irmão, boa tarde, irmãs. Tudo bem com vocês? Só hoje resolveu dar as caras, né? Saiu tranquilo. Graças a Deus. Nossa cidade é boa demais. Chove bastante, depois faz um sol, depois chove de novo. E tá sempre um clima assim ameno, né? Não é igual em Goiás que quente, quentura e mormaço e fervura, né? Muito difícil aquele clima. Mas vamos deixar o clima para lá e vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez, pedir ao Senhor que nos abençoe nessa tarde. Fale conosco, né? Senhor, em nome de Jesus, nós rogamos ao Senhor. Hoje nós estaremos ainda, Pai, dando continuidade ao vazio afetivo. Queremos ajustar, ó Deus, para saber como vencer esse vazio. Como permanecer firme nas relações, para que esse vazio não nos alcance. Espírito Santo, que a voz do Senhor saia através de nós. Que a palavra do Senhor saia viva e eficaz. Que ela cumpra, meu Pai, aquilo pelo qual ela está sendo lançada e determinada. Que aqueles que estão assistindo e virão assistir essa live, possam, meu Pai, crescer e avançar no Senhor, através, meu Pai, dessa ministração. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, boa tarde a vocês, que bom que estão comigo. Nessa tarde, então, eu quero voltar a falar do assunto que eu comecei na terça-feira, a respeito de como suprir a questão do vazio existencial. Aliás, o vazio afetivo, né? Oxe, olha, o vazio afetivo. O vazio afetivo, ele é feito exatamente quando ele desaparece, quando nós abrimos o coração, abrimos a nossa alma e o nosso espírito e o corpo junto, para que outra pessoa venha e entre. O vazio afetivo é o relacionamento entre homem e mulher. Entre homem e mulher. Por isso é de extrema importância que nós possamos entender como isso funciona, né? Como isso se dá de maneira clara. Deixa eu pegar um texto aqui da Bíblia Sagrada, que eu me lembrei dele agora, aqui no livro de Cantares. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu pegar ele aqui, isso. Aqui no capítulo 8 do livro, capítulo 8, versículo 4 do livro de Cantares, capítulo 8, versículo 4, diz o seguinte: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor, antes que este ou até que este queira. Interessante que este texto aqui, ele é repetido mais outras duas vezes no livro de Cantares. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor antes da hora, antes do tempo. Um dos motivos, claro, pelo qual muitas vezes pessoas não são supridas afetivamente e sofrem muito no relacionamento afetivo, isso se dá porque a pessoa desperta o sentimento chamado amor na hora errada, na hora que não devia, e muitas vezes pela pessoa que não deveria. Como é isso? Como é que desperta isso? Primeiro, quando uma mulher, ela desperta o amor por um moço que não se interessa por ela, mas ela coloca na alma, coloca no seu coração, coloca no seu espírito, se enche de expectativa, dizendo
que aquele amor será correspondido. Que aquela pessoa vai corresponder às suas investidas para que nasça afeto dentro dele. E muitas vezes a mulher, ela desperta esse sentimento, outras vezes é o homem que desperta esse sentimento. E aí então é inevitável o sofrimento. É inevitável. Por quê? Porque é chamado amor platônico. Porque só tem uma via. Uma pessoa apaixona, mas a outra de maneira nenhuma. Exemplo. Um tempo desse aí, eu fui conversar com uma pessoa que ela estava sofrendo, mas sofrendo a dor terrível do amor. Meu Deus do céu, quanto sofrimento. Interessante que aqui no capítulo 8, ele chega e diz o seguinte: põe-me como selo sobre o teu braço, como selo sobre o seu coração, porque o amor é forte como a morte. Exatamente isso. No capítulo 5 de Cantares, a sunamita chega e fala: eu estou enferma de amor, ou seja, adoecida. A pessoa sente calafrios e febre internamente, quando esse amor não é correspondido. E isso é terrível. Você não tem noção a dor que é. E aquela pessoa senta na minha frente ali e começa a dizer: olha, não é possível que aquela pessoa não compreenda, não entenda. Eu me dou, eu me gasto, eu faço tudo que for preciso, necessário, para que a gente fique bem, para que aquela pessoa fique bem, para que aquele homem fique bem, mas ele não valoriza isso. E ela falava aquilo com tanto pesar, com tanta dor, com tanto sofrimento. A alma dela estava gritando por dentro. Ela parava na frente e chorava de soluçar. E eu ali na frente, ali, escutando, ouvindo. E eu pensava comigo, como eu poderia chegar e tirar essa dor tão grande de dentro dessa pessoa. Mas é engraçado que a gente conversava ali, ou engraçado ou triste, como queira, falava com ela, falou: mas vem cá, aquela pessoa não vai corresponder. Quando eu falava desse jeito, porque eu sabia que não ia mesmo corresponder, aquela pessoa tinha como inimigo dela, dizendo: você está querendo gorar esse sentimento, está querendo jogar praga nesse sentimento, está querendo dizer que eu não vou conseguir, está querendo dizer que eu não vou ser amada por essa pessoa. Ela queria que, como pastor, como representante de Deus, que eu desse uma palavra de Deus para ela, e nessa palavra de Deus eu pudesse então chegar e apacentar o coração dela, e encher o coração dela de esperança, dizendo que iria acontecer sim, ela iria conseguir ter aquele relacionamento, ela iria conseguir fazer com que aquela pessoa pudesse amar a ela, como ela queria, e os dois pudessem partilhar as coisas. Ela queria muito que eu falasse desse jeito, que eu lhe desse esperanças. Mas uma coisa é certa: se eu dissesse para ela que aquela pessoa tinha possibilidade, que poderia mudar, que poderia ceder, que poderia mudar os sentimentos daquela pessoa e começar a gostar dela, eu encheria o coração, a alma, o espírito dela de esperança, mas ela iria sofrer muito mais, porque ela ainda ia continuar se enchendo de esperança, e depois de um certo tempo ela iria dizer: você mentiu para mim, você me encheu de esperança, quando na verdade você sabia que eu não ia ter nada, que aquela pessoa não queria nada comigo. E eu me lembro claramente que ela chegou a ficar chateada, emburrada comigo, extremamente magoada, passou uns dias sem vir para estar comigo, exatamente porque queria que eu apacentasse o coração dela e dissesse que ia ficar tudo bem. Mas como é que eu poderia dizer que ia ficar tudo bem se eu sabia que não ia ficar bem? Que aquela pessoa não iria corresponder. Às vezes, quando se trata de relacionamento a dois,
E a verdade clara é, aquela pessoa não vai corresponder, não tem chances, não tem jeito. A gente corre o risco de ferir o outro, de magoar o outro muito profundamente. Mas a Bíblia Sagrada diz o seguinte: leais são as feridas feitas por quem ama. É uma ferida causada agora, mas a outra pessoa, com o passar dos dias, a gente vai jogar o bálsamo de Gileade, vai ajudar aquela pessoa a sair curada daquela problemática toda, daqueles sentimentos horríveis. Ela vai conseguir vencer para ser curada, para poder então se abrir para um novo relacionamento. Isso dói demais. Mas por que estava doendo daquele jeito? Porque aquela pessoa despertou e acordou o amor antes do tempo, antes que este quisesse. Ela resolveu correr o risco. Ela despertou e se abriu, e se lançou e se jogou. Aquelas pessoas tiveram um tempo juntos, mas depois o outro chegou e desfez de toda a expectativa. E como aquilo doeu, e como aquilo adoece demais. Por isso, despertar o amor. Quando você não tem certeza de que a outra pessoa será correspondida, é correr um risco muito grande de afetivamente você entrar num processo, num período de sofrimento muito profundo, e às vezes dói por meses, magoa por anos aquilo. E tem pessoas que se fecham completamente porque foram atingidas, magoadas e feridas porque não foram correspondidas. E culpa o outro, porque ela acha que o outro seria obrigado a corresponder ao sentimento que ela diz que é maravilhoso, mas só que aquela outra pessoa, ela tem o direito de dizer não. O seu sentimento ele é maravilhoso, só que eu não sinto a mesma coisa e dentro de mim eu não tenho como me abrir para corresponder a esse sentimento maravilhoso. Você tem que pegar ele e colocar numa outra pessoa que vai corresponder assim como você está respondendo aos sentimentos. Essa é a realidade do fato. Essa é a realidade cruel, dolorosa. Mas despertar os sentimentos sem certeza ou convicção de que será correspondido é pedir para sofrer, é pedir para se auto-magoar, é pedir para ficar amargurado, é pedir para morrer um pouquinho a cada dia. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, não acorde o amor antes do tempo. Segundo, não acorde o amor em relação a uma pessoa que esta pessoa não é comprometida com o relacionamento a dois. Ah, mas isso você já falou. Não. Primeiro é que ele não é correspondido em hipótese nenhuma. Mas despertar o amor puro, em relação a uma moça, ou a um rapaz, ou a um homem, a uma mulher, que ele chega, momentaneamente ele corresponde, ele diz que está, ela diz que está com você, e você se abre, se lança, e começa a amar aquela pessoa, mas depois quando aquela pessoa está no relacionamento, ela mostra claramente que ela não é comprometida com a relação. Ela não é ela está no relacionamento, está casada agora, mas aquela pessoa não tem aliança afetiva na área financeira, no comprometimento de cuidar do outro, no comprometimento de ajudar o outro, de lutar as lutas do outro, de guerrear as guerras do outro. Interessante que a Bíblia Sagrada, coloca para mim para você ver, lá em Gênesis capítulo 30, para você ver.
Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30, versículo 1. Gênesis capítulo 30. Espera aqui, deixa eu pegar aqui um outro aqui. Vamos pegar capítulo 29, versículo 30 primeiro. 29 e 30. 29 e 30. Então Jacó possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ela ainda por outros 7 anos. Então a palavra de Deus diz aqui, que Jacó pagou um preço muito alto por Raquel. E a Bíblia diz que ele amava muito, muito, muito a Raquel. Mas quando Raquel também despertou os sentimentos em relação a Jacó. Mas a gente nota que ele diz que a amava, certo? Agora olha o capítulo 30, versículo 1 para você ver. Capítulo 30, versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Ela era estéril. Ela era estéril. Ela sabia claramente que Jacó era o herdeiro da bênção de Deus. Ela sabia claramente que só Deus poderia destravar o ventre dela, dando a ela a possibilidade clara de vir a ser fértil e gerar filhos, ovular corretamente e gerar filhos. Então, ela chega de uma maneira assim muito desesperadora ou desesperada, e chega para Jacó e diz: dá-me filho, senão eu morro. E eu imagino que ela falou isso, chorando, gritando, humilhando-se completamente diante de Jacó. E o que Jacó deveria fazer ali, se ele diz no capítulo 29 de Gênesis, versículo 30, que ele a amava? O que ele deveria fazer? Ele deveria acolher aquele sofrimento, acolher aquelas lágrimas, acolher aquelas dores, chamar ela para perto, abraçar a sua esposa, fazer um carinho nos seus cabelos e falar: olha, eu estou com você, eu estou com você, e nós vamos clamar diante do Senhor, nós vamos buscar a face do Senhor, para que o Senhor lhe dê a capacidade de gerar. Essa seria a ação correta, a ação normal. Mas olha o que ele diz diante do desespero dela no versículo 2. Olha o que está escrito aqui. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Olha o que ele disse, gente. Você está achando que eu sou Deus? Foi Deus que impediu você, foi Deus que impediu você, foi Deus que impediu você. Ou seja, Deus simplesmente chegou e gerou esterilidade em você. Você acha que eu estou no lugar de Deus agora para poder curar você? Ele foi extremamente grosso com ela, extremamente malvado, de uma crueldade extremamente grande, dizendo claramente que Deus era culpado e ela era culpada porque não era boa o bastante diante de Deus para ser curada. Isso mostra que ela despertou depois os sentimentos por Jacó, foi despertado os sentimentos por um homem que não era comprometido com as causas dela, com as dores dela, com o sofrimento dela, com as lutas dela, com as batalhas dela. Então, quando você desperta os sentimentos e entra
numa relação cujo o homem ou a mulher não é comprometido com o outro, com as suas batalhas, com as suas guerras, com as suas lutas, com as suas dores, com o seu sofrimento, aquela pessoa estará essencialmente sozinha. Você estará essencialmente sozinho. Você não terá ajuda, não terá de maneira nenhuma ninguém que lhe acolha, ninguém que lhe ajude, porque você está sozinho no relacionamento. Só você briga pela relação. Isso vai trazer um vazio afetivo muito grande. Porque o casamento é mais ou menos uma música de uma nota só. É um casamento de uma via só. Só a mulher investe ou só o homem investe. Só ela é comprometida com o relacionamento. E aqui estava Jacó desse jeito. E é interessante que eu não sei com quem ele aprendeu isso. Abre comigo lá no capítulo 25 do livro de Gênesis agora para você ver. No versículo 20. Olha lá. Gênesis 25, 20. Era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmão de Labão, o arameu. Agora olha o versículo 21. Isaque orou insistentemente, para quem? Ao Senhor. Por quem? Por sua mulher Rebeca, porquanto ela era o quê? Estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha a diferença de Jacó. Jacó teve o exemplo do seu pai, como tratar uma mulher, como agir com uma mulher, como corresponder afetivamente. Os dois tiveram intimidade. Tentou uma vez, tentou outra, e ela chegou e disse: olha, eu acho que eu tenho problema de ventre seco. Eu não consigo ter filhos, eu sou estéril. Ela deve ter conversado, porque, principalmente naquela época, mais do que nunca, a necessidade de ter filhos era muito grande. Para aumentar o clã, as tribos. Então o que aconteceu? Quando eles faziam as tentativas e não geravam o bebê, e os anos foram passando, então Rebeca chega para ele e fala: olha, Isaque, eu não tenho filhos, eu não tenho tido poder para ter filhos, eu estou estéril. E eu imagino ele chamando Rebeca para perto, sendo carinhoso, sendo afetuoso, sendo amoroso, acolhendo a dor dela, acolhendo as lágrimas dela, acolhendo o seu sofrimento. E falou: vamos fazer um negócio? Todos os dias eu vou aparecer insistentemente diante do Senhor, vou insistir com Deus, até que Ele lhe abra a madre, até que Ele tire de você a esterilidade. E a partir dali, a Bíblia diz então que Isaque orou insistentemente, ou seja, todos os dias ele clamava a Deus por sua mulher, todos os dias ele clamava diante do Senhor pela sua esposa, todos os dias ele batia diante de Deus e falava: Deus, tira a esterilidade de Rebeca, tira a esterilidade da minha esposa, faz a Rebeca uma mulher fértil, meu pai. Todos os dias, e ele clamava com tanta força, com tanta veemência, acolhendo a dor dela, o sofrimento, e ele dizia: a sua batalha é minha batalha, a sua luta é minha luta. Oh, minha irmã, escuta, a sua dor é a minha dor. E clamava até que o Senhor escutou. É isso que faz uma relação a dois afetivamente ser curada, restaurada e ter prazer e ter longevidade. Quando os dois se comprometem com as lutas um do outro. Não é como esse banana desse Jacó, que quando a mulher dele chegou para ele e falou: dá-me filho, senão eu morro. Ele fala: acaso eu fui colocado em lugar de Deus, que te fechou a madre? Isso é problema seu, mulher. Então escuta, quando uma mulher amarra a sua vida afetiva a um homem que não é comprometido com a relação, ela vai estar afetivamente vazia diariamente. Entende o que eu estou lhe falando? É uma péssima escolha. É uma péssima escolha. Isso me faz lembrar, mais uma vez, claro, né?
Uma história que eu ouvi há uns 3 anos atrás. Eu estava lá em São Luís dos Montes Belos, terra da minha esposa, dos pais dela. E no início do nosso relacionamento, a coisa não era muito boa, a minha relação com os pais de Cleudia. Mas por causa das coisas que eles... Porque os pais sonham o tipo de pessoa que eles querem para os seus filhos e para as suas filhas. E logicamente eu imagino que eles queriam a outra pessoa, queriam um rapaz mais alto, bonito, tal, aquele negócio todo, que fosse melhor de grana, e que fosse outro tipo, e não esse cabra, essa peça rara que sou eu aqui, né? Ela deveria ter os sonhos dela. Mas assim, tranquilo e tal, casamos, tudo bem. Passou. 1 ano depois, Cleudia sofre um acidente e quebra a coluna. E aí, quando ela quebrou a coluna, a primeira coisa que eu falei o seguinte: olha, eu estou com você para o que deve é. E nós vamos até o fim. Nós morávamos em Goiânia. Eu lembro claramente Cleudia falando para mim: eu preciso de você uma coisa só. O que foi? Que todos os dias que eu estiver nesse hospital, você venha me visitar. Apenas o dia que você tem que ir em Goiânia para resolver alguma coisa, você não virá. Eu falei: mas como? Eu preciso continuar trabalhando, porque nós precisamos de salário. E eu tinha um emprego numa construtora. Ela olhou para mim e falou: eu já falei para você o que eu preciso. Tipo o seguinte, dê seu jeito. Rapaz, 180 quilômetros de Goiânia para Brasília. Cheguei, conversei com o dono da empresa e falei: olha, eu preciso me mudar para Brasília. Preciso me mudar para Brasília. Porque eu preciso visitar Cleudia todos os dias, e eu fiz uma aliança que eu vou visitá-la todos os dias. Até que o Senhor a cure. E eu fui morar, gente, de casa em Brasília, com gente que eu não conhecia. Porque o problema nosso era tão sério, que aí estava começando a igreja lá, e o pastor foi e falou: olha, nós vamos ter que hospedar o De Paula. Eu era diácono na época. Hospedar o De Paula nas casas. E eu passava 1 semana em cada casa. Porque eu tinha que ficar em Brasília para visitar a Cleudia, porque eu tinha feito uma aliança com ela, que eu visitaria e oraria com ela todos os dias. A primeira casa que eu fui morar, era uma casa de uma senhora chamada Célia. Ela tinha 3 filhos, 2 garotas e o garotinho, que era o menor. E o marido dela tinha sofrido derrame, gente. E ela era a única que trabalhava na casa. Eu fui para a casa dela no domingo à noite. Quando eu cheguei na casa, gente, aquele homem lá naquela cama, prostrado, os 3 filhinhos, ela levantou de madrugada para fazer o almoço, deixar o almoço pronto lá para os filhinhos e preparar as crianças para ir para a aula. E deixou o café pronto ali. E eu estava lá. Que situação horrível ver aquela senhora sair para ir trabalhar e eu ali na casa, parado à toa. Aí pronto. Ela foi embora trabalhar, para ela não era peso me receber ali. Gente, ela já tinha problema demais. Imagina 3 crianças, um de 6 anos, 6 para 7 anos, a outra de 9, a outra de 11. Rapaz do céu. E mais um homem ainda com derrame, na cama prostrado. Aí aparece mais eu ainda para gerar mais peso. Misericórdia. Falei: Deus amado, como é que o Senhor me põe numa casa dessa, Pai? Das fraldas descartáveis, o cocô dele, lá, peguei ele na cama, dei banho nele, no marido. E a esposa chegou, a Célia chegou, era 7 horas da noite. Quando ela chegou, os meninos estavam tomando banho, já tinham jantado, o marido estava todo limpo. E aí falei com ela: irmã, senta aí na cadeira, e aí servi o jantar para ela. Aliás, quando estava lá esquentando, eu falei: eu posso te pedir um negócio, irmã? Ela falou: o quê? Vá tomar um banho, para você
tirar esse... Ficar tranquila, e na hora que você chegar, o seu almoço estará pronto. Sua janta estará pronta. Ela tomou banho, e aí, quando chegou ali, serviu o jantar. E aí fomos conversar. Conversamos e tal. Lá por volta de 9h30, 10 horas, nós fomos dormir. Quando chegou no outro dia, que eu vi que ela ia levantar, eu falei, não, a senhora não levanta mais nessa casa. A senhora fica deitada, deixa que eu vou ajeitar as coisas. Aí o que aconteceu? Preparei o café da manhã para os filhos, para as crianças, para todos eles. E para ela. Ela tomou o café, foi embora, e aí eu fui, servi o café para as crianças e levei as crianças no colégio. Voltei, servi o café para o marido, dei banho nele, tirei o cocô, tirei o xixi, fiz tudo o que tinha que fazer. E falei para ela, não precisa fazer o almoço mais, que eu faço o almoço para as crianças. Aí nesse período eu juntei as roupas todas da casa, roupa de cama, tudo que tinha, coloquei na máquina, pus para lavar e assim por diante. Fiz o almoço quando as crianças chegaram, tiraram a roupa, foram almoçar, descansaram, depois foi fazer tarefa e assim por diante. Passou a semana inteira desse jeito. Eu falei, não, eu nunca fui peso para ninguém. Essa mulher está me recebendo na casa dela. E eu vou ajudar essa mulher. E comecei a fazer o serviço de casa. Como se eu fosse empregado da casa. Eu me fazia de empregado. E eu tinha o compromisso de passar uma semana lá. Na outra semana já tinha uma outra casa para eu poder ir. Aí quando chegou no domingo próximo agora, que era para eu sair da casa e tal, já levei a minha mala. Quando eu peguei e falei para ela, deixa eu ir lá no seu carro pegar a mala para ir para outra casa. Aí, ela me deu a chave. Quando eu voltei lá dentro da igreja, que eu ia pegar outra família, ela estava chorando, e o pastor foi lá ver por que Célia estava chorando daquele jeito. Aí Célia e as crianças também estavam chorando, os 4. Mas por que você está chorando? Porque nós não queremos que o De Paula vá embora. Porque essa semana que ele esteve na nossa casa foi bênção demais, foi abençoada demais. As crianças estão calmas, as crianças estão bem, meu marido está melhorando. Eu era muito agitada, estou tranquila e tal. E aí o pastor virou e falou, mas e aí, De Paula? Eu falei, então eu fico mais uma semana na casa da senhora. Passei mais uma semana e todos os dias comecei a orar com o marido. E o marido começou a melhorar, tirando ali aquela situação toda do derrame, e pagando um preço, e orando com as crianças, ministrando naquela casa, e a presença de Deus vinha todos os dias. Eu levantava bem cedo, preparava o café para a senhora da casa, preparava o café para as crianças, levava no colégio, depois buscava do colégio, dava o almoço, dava banho no esposo, tirava o cocô, tirava o xixi do esposo, e ajustava a coisa, colocava ele na cadeira de rodas e passeava com ele. Depois eu ia visitar a Cleudia, e essa era a minha vida. Depois, quando deu 15 dias, eu fui para mudar de casa, a mulher chorando novamente. Eu falei, não, mas eu já fui ali. Aí a outra pessoa da outra casa falou, não, só você que quer ser abençoado, eu quero essa bênção. E eu mudei de casa. Quando eu mudei de casa, entrou, o casamento estava por um fio. Aí eu comecei a gastar tempo de oração, conversando com o casal, restaurou o casamento. O cara estava desempregado, veio emprego, veio tudo. Então as coisas começaram. Gente, eu morei 6 meses em Brasília desse jeito. De casa em casa. Nunca faltou dinheiro para mim. Nunca faltou nada. Chegava numa casa e eu entrava para abençoar aquela casa. Gastava tempo para abençoar aquela casa. Fazia de tudo. Aí quando, além da pessoa me receber na casa dela, almoço, café, janta, tudo ali. Aí quantas vezes eu chegava debaixo em cima do meu colchão, tinha lá o envelope e tinha lá a oferta lá, 100, 200, 300 reais. Oferta de gratidão. Mas por que eu estou lhe falando isso? Porque eu estava lá para cuidar de Cleudia. Quando Cleudia saiu do hospital, eu fui cuidar dela e tudo mais. Passou esses anos todos. Aí um dia, minha sogra estava conversando com uma pessoa amiga, lá de Goiânia, Dona Valquíria.
ela chegou e disse o seguinte para Valquíria: no começo, realmente, eu tinha muita dificuldade de aceitar o casamento de Paula com a Cleudia. Mas depois, quando Cleudia sofreu o acidente, aí aconteceu um fato. Uma amiga nossa, perto de nós, teve câncer. E era uma mulher muito bonita. Ela teve câncer. Na hora que o marido soube que ele tinha câncer, que ela tinha câncer, ele arrumou as malas e foi embora e deixou ela lá com o câncer. E aí eu olhei claramente como é que era o de Paula fazia. Ao invés dele fugir da Cleudia, ele pulou para dentro e fez tudo e trabalhou com tudo que tinha direito para cuidar da minha filha. Ali eu comecei a olhar ele com outros olhos e eu comecei a pensar: se a minha filha tivesse casado com outro homem, será que esse homem estaria com ela? Ajudaria ela no seu processo? Era bem provável que ele iria ser como Jacó, que nunca assume as dores das suas esposas, os seus sofrimentos. Ele jamais seria como Isaac, que pulou para dentro e foi ajudar com a sua esposa. Então o vazio afetivo, ele começa a ser preenchido quando você presta atenção nas escolhas que faz. Presta atenção nas escolhas que faz. Que se escolheu de maneira errada, um amor que não será correspondido. Ou você casa com a pessoa que corresponde, mas a pessoa não se lança, não se dá, não se gasta, não pula para dentro da relação, você vai sofrer muito e o vazio vai ser muito grande. Por isso que tem que orar e jejuar. Dia 5 agora de dezembro, até o dia 20, até o dia 19, nós vamos estar na campanha. Nós vamos estar no Projetando 2022. Mas é a hora de jejuar forte, para que Deus possa mudar a cabeça desse homem, possa mudar a cabeça dessa mulher, para que ele tenha responsabilidade com o relacionamento, possa se dar e possa se gastar tal qual você se gasta. Só Deus pode operar esse milagre, e Ele vai operar em nome de Jesus. Tá certo? Vamos orar agora e vamos ministrar diante do Senhor. Pai Santo, que os céus estejam abertos sobre os meus irmãos, que os céus estejam abertos sobre as minhas irmãs. Meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, tirar o vazio afetivo e preencher o coração, preencher a alma desse homem, preencher a alma dessa mulher. Põe a sua mão, ó Deus, derrama do seu fôlego, derrama da sua graça, derrame da sua vida e faça, meu Pai, com que o meu irmão, com que a minha irmã, meu Pai, possa ser suprido afetivamente. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, meus irmãos amados, espero que Deus tenha falado ao seu coração. Lembrando que você pode, muito, e deve, por favor, nos abençoar com o seu dízimo e a sua oferta. Estamos chegando já no final do mês e tem sido uma batalha mês a mês para cumprir com todas as nossas obrigações financeiras. Envie o seu Pix, envie o seu dízimo, envie a sua oferta, apareça na igreja, deixe aqui o seu dízimo e a sua oferta. Fechado? Que Deus abençoe você e até às 19h30 na próxima live em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.